Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela bondade de Deus, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens no primeiro trimestre de 2021, ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Estudaremos a lição de número 6 para o dia 7 de fevereiro de 2011, Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. Mas antes de iniciarmos esta lição, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz o seguinte: E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A síntese da nossa lição nos diz o seguinte: devemos buscar a vontade de Deus para nossas vidas diariamente, pois a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. A leitura bíblica, o texto base da lição, Jeremias capítulo 14, versículos 7 ao 12, e assim está escrito o texto sagrado: Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera Tu por amor do Teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra Ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como ovelha andante que se retira a passar a noite? Porque serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar. Mas Tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo Teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso, o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Queridos irmãos, queridas irmãs, na lição de hoje estudaremos acerca de um profeta que viveu em um dos momentos mais difíceis da história do povo judeu, da história do povo de Israel. Através da vida deste homem, aprenderemos valiosas lições, sobretudo no que diz respeito à dedicação à obra de Deus e à vontade de Deus. Sim, eu estou falando do profeta chorão, do profeta das lamentações, eu estou falando do profeta Jeremias, que nasceu em uma pequena vila próxima a Jerusalém. Ele era filho de Ilquias, um sacerdote, e nunca se casou. Este homem
dedicou-se de forma intensa ao ministério profético, ao serviço do Senhor por 4 longas décadas. Sim, hoje aprenderemos através da oração e do lamento deste profeta, do profeta Jeremias, cujo nome significa o Senhor, Yahvé, Jeová, estabelece. No primeiro tópico da lição, já destacamos a vocação e a primeira visão do profeta Jeremias. Bem, como todos nós sabemos, de acordo com o registro do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus. Sim, Jeremias foi chamado pelo próprio Deus, provavelmente aos 25 anos de idade. Esse fato, em um primeiro momento, deixou o profeta um tanto quanto surpreso. Imagine um moço tímido que se considerava uma criança, conforme vemos no capítulo 1, versículo de número 6, quando ele mesmo declara-se a Deus dizendo: eu ainda sou uma criança. Imaginemos este homem sendo chamado diretamente pelo Altíssimo para ser profeta, a fim de levar a mensagem sagrada às nações. Sem dúvida, Jeremias entendia que isso para ele era um grande desafio. Aliás, como já falamos, no capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, nós identificamos a chamada gloriosa e poderosa de Deus para a vida do profeta, e Deus falou para ele as seguintes palavras: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para, isso é finalidade, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1, versículos 4 ao 10. Essas palavras de grande poder foram proferidas pelo Deus Todo-Poderoso a este moço Jeremias, que ficou surpreso. Porém, a partir deste momento, a partir de então, Jeremias ficou convicto de sua chamada, de sua missão, que lhe fora dada, que lhe fora confiada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus de Israel. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois que Deus fala com o profeta Jeremias, dizendo-lhe que o havia escolhido desde o ventre da sua mãe, o Senhor ainda lhe diz: não temas, porque eu sou contigo. Depois que ele fala com Jeremias, dizendo-lhe: eu te escolhi para ser profeta, depois o Senhor pergunta a Jeremias: agora, o que é que tu vês? E o profeta falou para Deus, dizendo: eis que vejo uma vara de amendoeira. Há uma peculiaridade, há
uma particularidade nas amendoeiras que nasciam nas terras de Israel e nas terras de Judá. As flores roseadas, bem clarinhas, cobriam as pequenas árvores quase que por completo quando era chegado o mês de janeiro. Esse fato sinalizava o final do inverno e o início da primavera. Era um sinal da planta vigilante de que um novo ciclo começara. Talvez seja esse o motivo do nome em hebraico para a amendoeira ser shoker, ou seja, vigilante. Mas qual é o significado desta visão do profeta Jeremias, conforme vemos no capítulo 1, versículos 11 e 12 de Jeremias? Pois bem, uma maravilhosa constatação é feita. Era Deus dizendo para o profeta Jeremias: eu sou fiel e cumpro a minha palavra. No tempo certo, a resposta do Senhor se fará presente. Pois, assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera, as profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo do Senhor. A palavra de Deus com certeza se cumpriria. O profeta, portanto, era apenas aquele que anunciaria o juízo divino. Já a obra certamente seria realizada pelo próprio Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Já no terceiro subtópico, nós precisamos entender que há um chamado de Deus para a vida de cada um dos seus servos. Sim, há um chamado de Deus para mim e há também um chamado de Deus para você. E lembremos-nos que o chamado é algo muito relevante. Foi através de seus chamados que grandes personagens da Bíblia entenderam, compreenderam os propósitos de Deus em suas vidas. A exemplo de Sansão, a exemplo do profeta Isaías, a exemplo do apóstolo Paulo, dentre tantos outros homens de Deus. Também encontramos personagens da história da igreja que se dedicaram de forma intensa à causa do Mestre, à obra do Senhor, que inclusive começou com um chamado, a saber, Lutero, Finney, John Wesley, D.L. Moody, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Só uma coisa, prestemos atenção nisso, só uma coisa pode trazer paz ao coração de quem tem um chamado de Deus: atender prontamente ao convite de Deus, colocando as mãos no arado. Comprometamos-nos, portanto, comprometa-se com a vontade de Deus e permita-se ser uma bênção aonde você for, pois o Pai amado nos chama e coloca em nossas mãos uma grande obra que deve ser feita por mim e por você. Portanto, a exemplo do que disse o apóstolo Paulo a Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti, pois para a tua vida
ele tem um grande chamado. Já no segundo tópico da lição, veremos a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Jeremias como uma voz comprometida com a vontade de Deus. Ora, todos nós sabemos que Deus sempre abençoou seus filhos, mas para tudo há um limite. Deus esperava dos filhos dele, dos filhos de Israel, fidelidade, gratidão e obediência por todos os benefícios de Deus para com eles. Todavia, não deram isso ao Senhor, pelo contrário, eles retribuíram as bênçãos de Deus com infidelidade, ingratidão e rebeldia. E isso tudo começou pelos reis, a exemplo do rei Jeoaquim. Certa vez, quando Nabucodonosor iniciou sua campanha de dominação, Jeremias profetizou, condenando os atos praticados e pregou arrependimento, pois esta é a função também do profeta, anunciar a palavra de Deus do jeito que Deus lhe orienta. Isso implica em dizer que em determinados momentos o profeta vai anunciar a palavra de arrependimento, e se não houver arrependimento, ele anunciará palavras de condenação. Mas para fazer isso, o profeta tem que ser corajoso. E Jeremias anunciou essas palavras, alertando inclusive ao rei que os eventos que estavam acontecendo representavam um exílio que duraria 70 anos. Sim, os filhos de Israel, o povo de Deus, passaria 70 anos cativo em terra estranha. Jeremias capítulo 25, versículos 1 ao 4. Essas palavras foram escritas e entregues ao rei Jeoaquim, que não se arrependeu, não deu crédito às palavras do profeta Jeremias. Pelo contrário, picou em pedaços a profecia e a jogou no fogo. Jeremias 39, versículo 9 ao 26. O povo, a exemplo do rei Jeoaquim, era rebelde. Sim, o povo era rebelde porque seus líderes também eram rebeldes. Como esperar fidelidade de uma nação cujos reis estavam afastados de Deus? Como esperar fidelidade e obediência de uma nação cujos sacerdotes estavam distantes do Deus Todo-Poderoso? Pouquíssimas eram as vozes que pregavam uma conversão e retorno à comunhão com Deus. É para esse povo que Deus levanta o profeta Jeremias dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês serão levados cativos, escravizados para uma terra estranha.
Mas, em meio a tudo isso, em meio a tais palavras, ao invés de ouvirem a voz do profeta, do homem de Deus, pelo contrário, o povo e as autoridades desprezavam o profeta. Mas nós sabemos que Jeremias, como vimos no capítulo 1, tinha um chamado todo especial da parte de Deus. Ele foi chamado tanto para destruir como para edificar. Jeremias capítulo 1, versículo de número 10. Ou seja, o profeta anunciava a necessidade de arrependimento e conversão, mas sabia o fim que estava determinado para aquele povo. Constantemente, ele apontava os graves pecados cometidos pelo povo. Jeremias 6, 1 ao 30, 13, 15 ao 27, 16, 10 ao 13. Mas mesmo assim, ele era hostilizado e desprezado. Sabe por quê? Porque ele não falava aquilo que o povo queria ouvir. Ele não era um profeta comprometido com a vontade do povo. Ele tinha compromisso com a vontade de Deus. Ele profetizava o que Deus mandava e não o que o povo queria. Por isso que era hostilizado e desprezado. Restou-lhe apenas a profunda dor de ver a sentença cumprida, ou seja, a invasão dos exércitos babilônicos, saqueando as riquezas e levando o povo cativo para a Babilônia. Iniciava-se assim, a partir dali, os tristes anos do exílio de Judá na Babilônia. Restava, portanto, ao profeta menosprezado o choro e o lamento. A vida dele, a vida de Jeremias, era marcada por muito sofrimento. Porém, era um homem comprometido com Deus e profetizava, apesar das grandes resistências e perseguições. Nascido em meio à alegria, Jeremias 20:15, em pleno ministério, amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jeremias capítulo 20, versículo de número 14. Em outro momento de profunda dor, declarou: ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz. Jeremias 15:10. Grande é o preço, mas vale a pena dizer sim ao chamado de Deus e cumprir a missão do Senhor, confiada a nós, confiada a mim, confiada a você. Soframos, choremos, mas não abramos mão do que Deus entregou a nós. Cumpramos a missão segundo a vontade de Deus, para a glória do nome do Senhor. Este profeta, desprezado, rejeitado, ignorado, mas foi ele a quem Deus usou, porque Deus usa quem Ele quer. O povo de Judá acreditava que nada poderia acontecer com eles, pois nenhum povo pagão, no entendimento deles, entraria em Jerusalém, a cidade santa. Todavia, o juízo de Deus veio pelas mãos dos babilônicos. Mas
Será que o poder de Deus não foi suficiente para proteger a cidade sagrada? Deus é soberano e usa de sua soberania para comandar quem Ele quer. Ele tem o controle de todas as coisas na palma da mão dele. Da mesma forma que ele endureceu o coração de Faraó, Êxodo 9:12, para não deixar o povo sair do Egito, e lançou os assírios para levarem juízo a Israel, segundo Reis 17, versículos 5 e 6, agora Deus, o próprio Deus, estava levantando os babilônicos para disciplinarem o seu povo, o povo de Judá, o povo do reino do sul, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo de número 6. Igualmente, anos mais tarde, Deus usaria os persas para viabilizarem a reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias. Neemias capítulo 2, versículo de número 6. Sintetizando, simplificando, resumindo, Deus é soberano e usa quem Ele quer, quando quer e onde Ele quer. Quem Deus usou como instrumento para realizar a sua obra? Um povo que não o adorava e ainda mais envolvido com pecados e injustiças do que Judá, porque ele, Deus, usou os babilônicos porque está no controle da história. Ele levanta reis e os faz cair. Daniel capítulo 2, versículo 21. Portanto, vamos dar ouvidos a essa verdade e sempre estejamos prontos, atentos, vigilantes para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, pois o Senhor é Deus e usa quem o Senhor quer usar, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição. Jeremias em vão intercede pelo povo. Conforme nós vimos na leitura bíblica, o texto base da lição, no capítulo 14 do livro do profeta Jeremias. O profeta, mesmo diante da situação do povo, ele vai interceder pelo povo. Sim, no capítulo 14, Jeremias, mais uma vez, está intercedendo pelo povo de Judá. Era chegada uma época de grande calamidade e o juízo estava próximo. Mais uma intercessão, por quem não se arrepende gera poucos efeitos. Ou seja, não adiantava nada o profeta orar, não adiantava nada o profeta clamar, se o coração do povo estava duro, se no coração do povo não havia arrependimento. Consequentemente, mesmo com a intercessão do profeta, não haveria resultado ou efeitos, porque o povo estava distante de Deus. Além do mal que se aproximava, uma grande seca assolava a todos, e aqueles que rejeitaram a Deus, a fonte de água viva, agora estavam também sem a água natural. Os poços se secaram e os céus não mais enviaram as chuvas. Com isso,
a erva secou, as plantações não geraram seus mantimentos, e os filhos de Deus, e os filhos de Judá, o povo de Judá tinha compreensão, tinha entendimento que isso estava acontecendo em decorrência dos seus pecados. Logo, a fome e a sede também desafiaram aqueles que escarneceram a Deus, que escarneceram de Deus e ofenderam a sua santidade, se envolvendo com práticas imorais, pecaminosas, profanas, a ponto do próprio Deus dizer através do profeta Jeremias que o povo havia lhe virado as costas para a fonte de águas vivas e tinham se voltado para cisternas rotas com águas não próprias para o uso, mas com águas podres. Deus está mostrando para eles o que acontece com os homens quando viram as costas para o Senhor. Deus esperava do povo o arrependimento e o desejo de buscar a santidade. O povo, porém, apenas expôs o desespero pelos confortos que já não encontravam mais. A preocupação não estava em se voltarem e buscarem a Deus, mas era com as regalias, com os privilégios, com as comodidades que haviam perdido. Também a miséria, a violência, a fome e as práticas pecaminosas foram intensificadas, levando as pessoas ao lamento, porém sem arrependimento. As maldades do povo de Judá testificavam contra eles. Suas práticas diziam que eles estavam cada vez mais distantes de Deus. Mas o profeta continua intercedendo por este povo. Mas era chegado o tempo. A amendoeira floresceu e o juízo de Deus chegou para punir a todos os pecadores. Jeremias, ele fica triste com a situação, ele chora e intercede, mas não há salvação sem arrependimento e, evidentemente, como consequência do arrependimento, uma total transformação de vida. Deus não quer palavras lisonjeiras quando não há arrependimento sincero. Foi por isso que o próprio Deus usou o profeta Jeremias para dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Que os nossos dias, ou que em nossos dias possamos aprender com os episódios, com os acontecimentos da época de Judá e do profeta Jeremias, de maneira que a nossa geração possa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sim, a exemplo da geração de Jeremias, a nossa geração também está distante de Deus, e é tempo de despertarmos-nos e clamarmos a Deus, rogando a sua misericórdia em nosso favor, buscando a Ele com um coração arrependido, mostrando que precisamos da infinita graça do Deus Todo-Poderoso. Porque
devemos fazer isso porque Ele é um Deus de fidelidade e de promessas. Sim, em meio à caótica situação do povo de Judá, que faz com que o profeta chore, lamente, ore e interceda, havia uma esperança. E era essa esperança que fazia com que o profeta orasse e clamasse a Deus. Que esperança é essa? Deus é fiel e cumpre as suas palavras. Jeremias proclamara uma esperança futura para o povo de Israel e um tempo de vitória. Jeremias capítulos 30, 31, 32 e 33, o profeta vai falar para o povo mostrando ainda a esperança. Aí o próprio Deus usa o profeta e diz: clama a mim e responder-te-ei. Isso é palavra de ânimo. Deus estava dizendo: eu não me esqueço de vocês. Assim que vocês se voltarem para mim, eu ouvirei o vosso clamor e responderei as vossas orações. Jeremias, repito, conclamara uma esperança futura para o povo de Israel e um tempo de vitória. Que tempo é esse? Israel e Judá voltariam à terra prometida para tempos de renovo e uma nova aliança com Deus de Abraão, com Deus de Isaque, com Deus de Jacó. Afinal de contas, desde sempre a vontade do Senhor era clara: ver as pessoas criadas à sua imagem e semelhança, gozando de plena comunhão com Ele. Mas, com a queda, essa realidade foi terrivelmente alterada. O homem afastou-se de Deus. Todavia, graças ao nosso bom Deus, a redenção da humanidade, o Pai já tinha planejado. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15 e João capítulo 3, versículo 16. De que maneira esta redenção se daria? Mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma nova realidade se descortinava para os seres humanos e a porta da salvação finalmente estava aberta. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Mas, queridos, pasmemos diante de tudo isso. O profeta ora a Deus. Nós vamos perceber que Deus não quer ouvir a oração do profeta. Por qual razão? É simples. Existe oração que Deus não ouve. E como nós sabemos, são muitos os motivos que impedem ou que podem impedir de nossas orações serem ouvidas, serem atendidas por Deus. Um exemplo disso encontramos nas orações de Jeremias em prol do povo. Mesmo o profeta intercedendo, o juízo de Deus se cumpriu e o império babilônico foi o instrumento usado por Deus nesse momento lamentável na história humana, na história do povo de Deus. Alguns motivos impedem que nossas orações sejam ouvidas por Deus.
E quais são eles? Por exemplo, pedir mal ou movido por razões egoístas. Tiago capítulo 4, versículo 3. Não ter chegado o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Orar sem fé. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8. Orar e permanecer no pecado. João capítulo 9, versículo 31. E orar de forma indigna. Malaquias capítulo 1, versículos 7 ao 9. O Pai deseja evidentemente atender nosso clamor, mas precisamos estar envolvidos pela presença do Deus. Deus não quer apenas dar uma bênção para nós. Ele quer que desfrutemos de sua presença e vivamos cheios do seu Espírito, tendo em vista que mais importante é ter o abençoador do que as bênçãos. Se eu tenho o abençoador, automaticamente eu receberei as suas bênçãos. Como nos dias de Moisés, entendamos isto. A presença de Deus continua sendo infinitamente melhor do que todas as bênçãos que Ele pode nos dar. Portanto, tenhamos sempre essa verdade em nossas mentes, em nossos corações. O melhor de Deus para nós é a sua presença em nossas vidas. E assim nós finalizamos esta lição, lembrando que estudamos acerca de um momento lamentável para o povo de Judá. O juízo de Deus chegou. As orações não eram mais ouvidas e tudo o que restava era esperar o dia da chegada daqueles que empunhavam as espadas. Todavia, grandes aprendizados também podem ser obtidos com o estudo desses episódios. Lembremos-nos, Deus nos ama e deseja que gozemos de sua maravilhosa presença. Devemos sempre estar atentos ao chamado de Deus. Confiemos nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel e também é justo. E assim, nós finalizamos e já te agradecemos. Todavia, já marcamos o nosso próximo compromisso, lição de número 7, Daniel 1, estadista que orava. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.